tá? E vamos, gente, utilizar bastante esse assunto nas próximas aulas, que nós vamos entrar na equação do calor, que calor não é só essa parte bonitinha, não, a teoria, a propagação disso, daquilo, os processos, não. Tem a parte de cálculo, que é a parte pesada envolvendo a propagação de calor, é o que dá mais trabalho, tá? Vocês vão ver nas próximas aulas, tem diferentes formas de calor, calor sensível, latente, que aí vem o finalzinho dessa aula 12 e vem o restante do próximo bloco, quase todo falando de calor, tá bom? Só para encerrar esse tema para a gente aqui, a aula 11 fala da dilatação especial da água. Já é sabido da gente, todo o corpo, quando ele aquece, a maioria dos corpos da natureza, né, quando generalizar, a maioria dos corpos da natureza, quando ele aquece, ele dilata. Dilatar quer dizer aumentar de tamanho. E quando ele resfria, ele faz o quê? Contrai. O nosso próprio corpo é assim. Você pode ver se tem um anel, uma aliança, né, um relógio, alguma coisa. Num calor muito quente, uma atividade física muito quente, você pode ver que tem mais dificuldade de tirar o anel, o relógio fica marcado. Por quê? Nosso corpo ele dilata. Então, quer dizer, ele fica mais difícil de sair. Pegando os objetos, por exemplo, o anel. Já no frio, ele faz o que? Ele contrai. Então, ele reduz um pouquinho, tá? Não é brutamente, não. De um corpo vai fazer isso aqui, não é sanfona, não. É pouca coisa, mas ele contrai, tá aí, dilata. Só mostrar para vocês que a maioria do corpo da natureza age desse jeito. Ao entrar em contato com o calor, aumenta a temperatura, ele faz o quê? Aumenta. Ao ser resfriado, ele faz o quê? Dilata. É um processo normal da natureza, certo? Só que tomem cuidado que não são todos os corpos assim. Para você, alguns corpos a maioria é assim, tá? Só que tem um especial que é ao contrário, e aí que ele é muito objetivo de estudo, cai muito em provas, em concursos, Enem, vestibulares, que é a água. A água ela tem um fator completamente diferente a uma faixa de temperatura. Ela de 0 até 4 graus, entre 0 e 4 graus, tá? Ela faz o quê? Ela inverte esse procedimento. De 0 até 4, vamos supor, que eu tenho água a 0 grau, ela está aumentando para 1, 2, 3, 4. Qualquer corpo faria o quê? Se eu estou aumentando a temperatura, o corpo é dilatar. A água faz o que? Ela contrai, ao contrário. A mesma coisa quando está resfriando. Eu tenho água a 4 graus, eu vou descer essa água para 0. Todo o corpo da natureza, quer dizer, a maioria dos corpos da natureza, o que acontece? Na hora que você entra em contato, de menos 4, tá 4, 3, 2, 1, 0, o corpo ia contrair. A água faz o quê? Dilata. Então, a água faz sentido contrário, dilata. Por isso que uma garrafa, às vezes, de refrigerante, uma garrafa de cerveja, se for esquecido no congelador, às vezes ela estoura. Por que ela estoura? Porque o volume lá dentro, ele vai expandir. Então, quer dizer, desde contrair, ele está gelando. Mas desde contrair, quando ela passa nessa faixa, somente nessa faixa, de 4 a 0 grau, ele vai fazer o sentido contrário. Tem sentido contrário, seria o quê? Está indo de 4 para 0, desde está diminuindo a temperatura, então o certo está contraindo. Não, ele faz o quê? Ele dilata. Já o elemento que não está envolto dele, uma lata ou uma garrafa, ele vai fazer o procedimento comum, que seria o quê? Diminui a temperatura, ele faz o quê? Ele contrai. Pouca coisa, são poucos milímetros, mas contrai. Então imagine só a situação do líquido lá dentro. Ele expande, certo? Ele expande e o recipiente contrai. Então chega uma hora, a matemática não bate aí, né? Quer dizer, se algo está fechando e eu estou expandindo, chega uma hora que eu quero um volume maior, chega uma hora que estoura. Por isso que a gente fala que a água ela é completamente inverso nessa faixa, tá? Então tomem cuidado, tá bom? A água só é o inverso entre 0 e 4 graus. Qualquer temperatura acima de 4 graus, gente, a água vai ser normal, tá bom? A água 5, 6, 7 está aumentando, ela vai dilatar, certo? Só nessa faixa de 0 até 4, ela vai contrair. Até aluno que fala para mim, professor, mas é abaixo de 0. Aí abaixo de 0 não é água, já é gelo. É outra coisa, né? Certo? E o gelo vai ficar no seu estado comum lá, tá bem? Tranquilo, tá? Então tomem cuidado com isso aí, tá? Entre 0 e 4 graus, a água tem essa anomalia. O restante, a maioria dos materiais, tá bom? Chega de 80% dos materiais da natureza aí, sendo que dentre eles o mais conhecido é a água, que tem essa anomalia. O restante, tudo normal. Aqueceu, dilata. Ferro, alumínio, cobre, tá? Madeira, plástico, em geral, esses materiais, ao ser dilatado, tá bom? Ele, ao ser aquecido, dilata, ao ser resfriado, ele contrai. Tudo bem? Só lembrando para vocês, então essas aulas aí, eu fiz um resumão para vocês
da aula 5 até a aula 11. Aí, um pouco mais de meia hora, a gente fez o resumão geral de tudo que nós estudamos até agora desse setor, tá? Falta a aula 12, nós fazemos aí a aula 12, eu quero fazer para o presencial com vocês, de bater um papo, ficar melhor para vocês. Vamos dar um jeito, vamos ver como a gente vai montar isso aí, tá bom? Ah, então é só um resumão para vocês da parte teórica. Então peço para vocês que retomem os exercícios, monte esses exercícios da parte teórica novamente, é muito importante dar aquela retomada, aquele start, pegar o ritmo de novo. Por que eu voltei? Daqui a pouco a gente comenta um assunto sem ter enganche nesse aqui. Se não tiver, se perde no meio do caminho, entendeu? Tá bom? Então cuidado na hora de montar aí, façam de novo os exercícios, dão uma lida, tá bom? Refaz. Quem não fez a maioria do plural, faz a tarefa complementar, dá uma força, faz um procedimento maior, vai além um pouquinho, tá bom? Conhecimento sempre é bom, tá? Então, obrigado por enquanto, até mais, até a próxima aí, tá bom?